Olá, estou de volta e agora nós vamos conversar um pouco sobre a área de membros aqui no MAAT. A área de membros é o local onde o gestor da unidade vai realizar a gestão de pessoas. Os membros são os magistrados, os servidores, os estagiários que já possuem acesso ao MAAT aqui desta unidade judiciária, no caso a CPE de família. E o que é que está disponível aqui para o gestor? O gestor ele pode incluir novos membros, remover usuários, atribuir pesos e também atribuir outros gestores. E nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma destas funcionalidades. Bom, para começar, em relação à inclusão de novos usuários, percebam que aqui na parte de membros, na parte superior, a gente tem uma bolinha com o número 1, indicando que há uma solicitação de ingresso que ainda não foi analisada pelo gestor. Então, sempre que o gestor entrar na unidade, esteja na área de quadros, na área de configurações, ele vai ver aqui esta bolinha, indicando que ele precisa vir aqui em membros para analisar ali a solicitação de ingresso de algum servidor. E para fazer isso é bastante simples. Ele vai ver que em opções, depois aprovar solicitações, e aqui vai aparecer os botões de aprovar e rejeitar. Perceba também que na própria relação dos membros aparece aqui a palavra pendente, indicando que este usuário aqui ainda não teve a sua solicitação apreciada. Então o gestor ele pode aprovar ou rejeitar a depender da situação, e caso ele rejeite essa solicitação por equívoco, não tem problema, basta o usuário repetir a solicitação de ingresso. A gente já viu como que se faz a solicitação de ingresso, mas apenas para ficar aqui novamente demonstrado, para os servidores, para os usuários que já têm acesso ao MAAT, basta clicar aqui no sanduíche, aqui para acessar o menu do MAAT, vir em mais nova unidade e aqui digitar o nome da unidade que se pretende acesso. No caso aqui eu vou colocar a CPE da Fazenda. Para os usuários que ainda não têm acesso ao MAAT, aí é preciso realizar o cadastro e logo após o cadastro vai aparecer essa opção de solicitar ingresso à unidade. Eu estou repetindo isso aqui para que fique claro que o gestor da unidade ele não consegue incluir novos membros se não houver a prévia solicitação de ingresso por parte do servidor, por parte do usuário. Então é necessário essa solicitação. Aqui também está disponível a questão da remoção de usuários. E quando é que o gestor vai utilizar essa opção? Ele vai utilizar sempre que tiver a necessidade de remover o acesso de algum dos membros aqui da unidade. Isso ocorre normalmente para os servidores, quando ocorre ali a remoção para uma outra unidade judiciária ou a exoneração de servidores que ocupam cargos em comissão. No caso dos estagiários, quando o contrato do estagiário encerra. Então, em todas essas situações que for necessária a remoção do acesso, o gestor da unidade vai fazer aqui a partir do remover usuários. Ainda nessa temática da remoção e inclusão de usuários, há uma possibilidade de que a unidade judiciária receba ali ajuda, auxílio, seja dos órgãos da corregedoria, da vice-presidência, da presidência do tribunal, de forma provisória. E para isso é possível receber usuários na sua unidade e depois removê-los quando esse auxílio for finalizado. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos pesos. Os pesos, pessoal, é uma ferramenta que foi criada aqui pelo MAAT para permitir a distribuição proporcional de processos entre os servidores. Então, os pesos normalmente eles são utilizados para resolver as situações mais duradouras, tais como o teletrabalho e a redução de jornada. E como é que isso funciona? Sempre que um novo membro é adicionado na unidade, ele já entra na unidade com peso 1. E esse peso 1, estando todos os usuários com peso 1, vai haver ali a igualdade de processos entre os servidores da unidade. Mas existem situações onde a gente precisa ali diferenciar os servidores. No caso dos servidores que precisam ter um acréscimo de processos, nós vamos utilizar aqui um peso fracionário, superior a 1. No caso aqui, por exemplo, se a gente atribuir o peso aqui de 1,2 para a Érica, significa dizer que ela vai receber proporcionalmente 20% a mais de processos do que a Brenda e o Anderson, por exemplo, que permanecem com o peso 1. Por outro lado, se for necessário reduzir a quantidade de processos que o servidor vai receber, basta atribuir um número fracionário
menor do que 1. No caso aqui, o Márcio está com 0,5. Significa dizer que ele está recebendo proporcionalmente 50% da quantidade de processos que a Karina está recebendo aqui por estar com o peso 1. É preciso que se deixe claro que os pesos eles são indispensáveis para o controle da carga de trabalho nas listas anuais, já que nelas o gestor da unidade não distribui os processos. Quem faz isso é o próprio sistema MAAT. Então ele precisa de um mecanismo para saber quantos processos cada servidor vai receber. E no caso das listas anuais, essa proporcionalidade ela leva em consideração a quantidade de processos já distribuídos, o peso do servidor e os dias úteis que ele esteve disponível naquela lista. Já nas listas onde o próprio gestor da unidade vai fazer a distribuição, os pesos vão auxiliar no cálculo da quantidade de processos, cabendo ainda ao gestor se quiser fazer algum tipo de ajuste, certo? Então, por conta dessa situação, é que nós indicamos que os pesos eles fiquem sempre para essas situações mais duradouras. E nas demais situações que são mais transitórias, o gestor ele pode fazer esse equilíbrio ali na hora da definição das metas mensais. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui a questão da atribuição de gestor. Vocês já me viram falar várias vezes aqui em gestor da unidade, o gestor faz isso, o gestor faz aquilo, e o gestor é essa figura que tem várias atribuições aqui dentro da unidade. Ele cadastra as pessoas, ele remove pessoas, ele altera os pesos, ele indica outros gestores, ele é o responsável pelo cadastramento dos feriados, é ele que cria as listas, distribui os processos, redistribui processos entre os servidores, ele faz uma série de atividades. E por conta disso, é muito importante que a unidade tenha mais de um gestor, exatamente para evitar que essas atribuições deixem de ser executadas durante o período de afastamento. Para atribuir a função de gestor é bastante simples, basta clicar aqui em opções e depois alterar gestor, e no caso dos servidores que já são gestor, vai aparecer um botãozinho amarelo com a possibilidade de remover a gestão daquele servidor, e para os demais servidores vai aparecer um botãozinho roxo aqui, tornar gestor, para permitir que aquele gestor passe a ter as atribuições aqui que a gente já relacionou. Bom, era isso que a gente tinha separado aqui nos membros, nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!